Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Pessoal, será que o celibato é uma invenção da Igreja Católica? É a próxima pergunta. Será que o celibato é uma invenção da Igreja Católica? Bom, vocês sabem que a palavra invenção significa encontro? Vocês já ouviram falar na festa da invenção da Santa Cruz? Se eu não me engano é no dia 3 de setembro, né? A invenção da Santa Cruz. Quer dizer, o encontro que a Santa Helena teve dos restos da Santa Cruz e depois se levou em triunfo, né, para a igreja. Então, se considerarmos que a palavra invenção significa encontro, então o celibato realmente foi uma invenção da Igreja Católica, porque a Igreja Católica encontrou esse dom precioso chamado celibato, carisma maravilhoso de doação e de sinal escatológico. São Paulo pensava que Jesus ia voltar logo pela segunda vez. Isso fica patente em vários textos dele, das cartas dele. Por isso, sem proibir o casamento, ele apontava sempre mais alto, procurando que os cristãos estivessem menos ocupados em coisas temporais e mais nas realidades espirituais. Em 1 Coríntios 11, São Paulo nos deixou alguns princípios sobre o celibato. Eu vou citar de maneira sistemática, tá? Para vocês verem como é interessante a lógica de São Paulo para defender o celibato. Eu vou citar por versículo. Estou sempre citando 1 Coríntios 11. Versículo 25. O celibato não é um preceito do Senhor. É um conselho da autoridade do apóstolo. Versículo 26. A virgindade ou celibato é para evitar as angústias e preocupações. Versículo 28. Se o apóstolo dá esse conselho com relação a pessoas virgens, fica claro que o casamento é um dever para a espécie, não para o indivíduo. Quer dizer, se o apóstolo fala que é possível viver o celibato e que, ao mesmo tempo, se a pessoa se casar não peca, então ele está dizendo implicitamente que o matrimônio é um dever da espécie, não do indivíduo. Ou seja, alguns indivíduos podem se furtar do dever do matrimônio. É isso que ele está dizendo. Normalmente são pouquíssimos os que não se casam, né? Então eu costumo dizer assim: se você não sabe qual é a sua vocação, é o matrimônio. Pode ir para o matrimônio, está claríssimo que é o matrimônio, evidente. Agora, se aparecer um anjo para você, falando para você ser padre, ou Deus faz uma coisa assim que rebobina a sua vida, dizendo para você entrar para a vida religiosa, ou acontece alguma coisa, é o celibato apostólico, pronto, aí sim, vai para o celibato. Tá? Então, premissa inicial: todo mundo tem vocação para o matrimônio, até que não se prove o contrário, e não erra, porque esse é o dever da espécie. Agora, de vez em quando Deus golpeia o coração de alguém, faz aquele toquezinho especial e fala: olha, eu te quero para outra coisa. Preciso de você com uma dedicação assim total, né? Inclusive sem ocupar com ninguém, sem nenhum problema de chegar à noite e ter que cuidar ainda dos meninos e dos filhos, que eu te quero em outras coisas. Vai, adiante. Isso é o celibato. Mas Deus tem que dar aquele toquinho, né? Tem que mostrar de alguma maneira. Se não, casa. Melhor casar do que abrasar, como diz o apóstolo. Tá? Então, vamos partir desse princípio. Todo mundo tem vocação matrimonial, até que não se prove o contrário. Tá bom? Então, sem crise vocacional. Vamos começar por aí, né? O casamento é para este mundo. Ainda bem que é só para este mundo, né? Dirão os maridos ou as esposas de alguns maridos, né? Celibato é só para este mundo. Uma figura que, como toda realidade, passa. Versículo 29 a 31. O celibato é para este mundo, ou seja, no céu não tem casamento. Tá? Não tem casamento no céu. Marcos 12, 25. Não tem casamento no céu.
Claro que você vai reconhecer aquela pessoa que aqui na terra foi o seu cônjuge, né? Mas você nem vai ligar muito para ele mais ou para ela. Aqui não, hein? Tô livre, até que a morte o separe. Não adianta vir para o meu lado, agora eu só contemplo a Deus, né? A sua eternidade aqui. Então quer dizer que é isso, né? O Senhor fala claramente isso aqui. O casamento é bom, mas o celibato é melhor. 1 Coríntios 11, 38. Espera, eu não estou dizendo que os celibatários são mais santos. Eu estou dizendo que enquanto Estado, o celibato é melhor. Por quê? Porque o celibato já expressa uma realidade do céu. Porque no céu nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então, enquanto Estado, o celibato é melhor porque expressa alguma coisa melhor, porque o céu é melhor que a terra, ora. Tá bom? É nesse sentido que o celibato é melhor que o matrimônio. Porque expressa uma realidade maior que é o céu, enquanto que o matrimônio fica aqui na terra. Então, nesse sentido, o celibato é melhor. Mas eu não estou dizendo que quem vive o celibato é mais santo do que quem que se casa, porque a santidade não se mede pelo estado de vida, mas pelo amor a Deus, pelas virtudes. Colossenses 3, né? O vínculo da perfeição é a caridade, é o amor, não é o estado de vida. De tal maneira que pode ter uma pessoa casada que é mais santa e vai alcançar um céu muito maior do que um sacerdote, do que um celibatário. Pode ter, porque a santidade se mede pela caridade, pelo amor, pela prática das virtudes e não pelo estado de vida, por mais que o estado de vida, objetivamente falando, é melhor o celibato, por vários motivos, do que o matrimônio. Tanto é assim que se alguém disser que não é melhor e mais perfeito viver em virgindade ou celibato que unir-se em matrimônio, seja anátema. Concílio de Trento, seção 24, cânon 10. Então, se alguém disser ao contrário, é um herege. É isso que o concílio está dizendo. Então, fechou, né? Bom, então, como vocês estão vendo, o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 11 defende clarissimamente o celibato e coloca como um estado celestial já presente na terra. Pessoal, só o fato de Jesus não ter casado já justificaria toda a lei da Igreja Católica sobre o celibato. Só esse simples fato. Eu estou argumentando aqui, não sei nem para quê, bastaria falar isso que eu acabei de falar. O fato de Jesus não ter casado já justificaria todo o celibato da Igreja Católica, para os seus sacerdotes especialmente, porque o sacerdote é identificação com Cristo, cabeça, ora. Então já está justificado, mas enfim, vamos continuar justificando, porque tem que justificar mesmo, né? Esse é um curso de apologética. Além do mais, Jesus falou de uma virgindade pelo reino dos céus, Mateus 19, 12. Também afirmou que o não casar é sinal do mundo que virá, Marcos 12, 25. Por parte dos apóstolos, vemos-los após a ressurreição em tantas correrias, vai para cima, para baixo, que resulta difícil conciliar a vida dos apóstolos, como se lê nos Atos dos Apóstolos, com mulher e com filhos. Leiam direito os Atos dos Apóstolos, para vocês verem o quanto que esses homens correm para cima, para baixo, não sei o que mais. Mesmo que de Pedro sabemos que ele tinha uma sogra, não se afirma que ele tinha uma mulher. Pode ser que a mulher já morreu. Fala que ele tinha sogra. Provavelmente ele já era viúva naquele então, porque a vida de São Pedro, vocês viram? Ele está em Jope, ele está em Lida, ele vai para Jerusalém e não fala nunca da mulher dele. A mulher dele, coitada, né? Se ele tivesse mulher mesmo, né? Então, provavelmente, Pedro terá tido uma esposa, sim, antes de conhecer Nosso Senhor, portanto, ele teve uma sogra, não conseguiu ter filhos, porque nunca aparecem os filhos de Pedro em lugar nenhum também, porque tem matrimônios que não conseguem ter filhos, né? Pronto, porque nos planos eternos de Deus, eu já tinha pensado em Pedro para ser Pedro. Então, por isso, nós não encontramos assim, encontramos uma alusão à sogra dele, mas a vivência do celibato por parte de Jesus e dos seus apóstolos, justamente essa vivência fez a Igreja Católica entender que o celibato
é muito conveniente para os seus clérigos. Conveniente, eu não falei necessário, eu falei conveniente, é diferente, tá? Por mais que... Então, olha só que consideração bonita. Em 1 Coríntios, o celibato é um carisma de Deus para algumas pessoas. Eu não estou falando de padre, não. Qualquer pessoa pode receber esse dom. De fato, no início da igreja, existia um grupo de mulheres e um grupo de homens, que nós chamamos de ascetas e virgens, que já aparecem no século I, que são homens que não querem ser padre e que, no entanto, percebem que a sua vida se realiza no celibato. E temos também um grupo de mulher chamada Ordem das Virgens, depois vai se configurar como Ordo Virginum, que é muito elogiada por Santo Ambrósio, do século IV, V, né? Que é uma coisa que existe aí na igreja, umas mulheres que nunca vão ser padre, evidentemente, mas que percebem que a sua vida, a sua vocação se realiza no celibato como dom de Deus. A meu ver, essa é a chave do celibato hoje na Igreja Católica. Entender, em primeiro lugar, que alguns rapazes receberam o dom do celibato. Mas não significa que vão ser padre. Aí, entre aqueles que receberam o dom do celibato, você escolhe alguns para ser padre. Essa realidade já existe na Igreja Católica. Por exemplo, no Opus Dei, a prelazia do Opus Dei Santa Cruz, tem um montão de rapazes que vivem o celibato. Advogados, juízes, médicos, e que não querem ser padre de jeito, nem sonham com ser padre, mas detestam essa ideia de ser padre. Por exemplo, o Dr. Ives Gandra, que já esteve aqui em Anápolis, é um desses caras, ele é presidente do Ministério do Trabalho em Brasília, né? Ele vive o celibato apostólico, mas não quer nem saber de ser padre. É um bom católico, vai à missa todo dia, vive a sua vida no meio do mundo como celibatário, consciente de um dom de Deus. Existem vários rapazes assim que entenderam a sua vida, são os antigos ascetas do início do cristianismo. É o que faz o prelado do Opus Dei, entre esses rapazes que já são juízes, advogados, médicos, normalmente tem profissões universitárias. Normalmente, não necessariamente. As palavras às vezes tem que pontualizar o tempo todo, né? Então, entre esses rapazes que já receberam o celibato, o prelado do Opus Dei convida alguns, não todos, para ser sacerdote, para servir a igreja. E alguns dizem sim, outros não, padre, prefiro não. Eu estou ótimo como médico, não quero ser padre. Poderia dizer com total liberdade, né? Então, essas pessoas, quando são ordenados padres, eles já vivem um celibato há muito tempo no meio do mundo. É uma convicção interior profunda, Deus que me chamou, é um carisma de Deus na minha vida. A meu ver, essa seria a solução para acabar os problemas de pessoas que entram no sacerdócio, talvez sem o carisma do celibato. Não é defender a lei, mas é defender o carisma, o dom de Deus. E somente entre aqueles que têm o dom de Deus, então você transforma ele em padre. E outros que têm o dom de Deus, mas que não querem ser padre, deixa eles viver o celibato como Deus deu a entender, de maneira semelhante a como deu a entender a alguns cristãos no começo do cristianismo. Mas eu não sou Papa para resolver essas questões, né? Eu dou uma ideia aqui, se o Papa estiver me escutando em Roma, nesse exato momento, quiser pegar a minha ideia, eu tenho um montão de ideia nesse sentido, sabe? Brincadeira. Mas é verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, diz o ditado, né? Pessoal, então, o Papa Paulo VI explicou a alta conveniência do celibato na igreja na carta Sacerdotalis Celibatus de 1964, que eu não vou ler aqui, mas ele explicou 3 tipos de conveniência pelo seu significado cristológico, porque o sacerdote se identifica com Cristo, o seu significado eclesiológico, porque o sacerdote unido a Cristo é esposo da igreja, portanto não convém que ele tenha uma esposa, e a nível escatológico, porque o celibato expressa o mundo futuro nesse mundo de agora. Mas aí o Papa desenvolve isso magnificamente, São Paulo VI, lá nesse texto, né? Mas vamos à lei.
Quando é que a lei começou? Tá bom, no ano 300 aproximadamente. Tá, quer saber de lei? A lei do celibato começou no ano 300 aproximadamente. No ano 300 aproximadamente, não, no ano 300, no Concílio de Elvira, é a primeira determinação histórica de uma lei do celibato, o qual significa que antes não tinha a lei do celibato. Não tinha a lei, tinha a vivência. É o que eu falei, né? Quando as coisas se vivem dentro do Espírito, na vida plena do Espírito Santo, não precisa lei. Mas quando começa a bagunçar tudo, a Igreja Católica tem que colocar as leis, né? Estou falando que a lei é fruto da bagunça, também não estou dizendo isso, tá? E finalmente o Concílio de Latrão, no ano 1123, no Cânon 2, deixa claríssimo, da seguinte maneira: proibimos absolutamente que os presbíteros, diáconos e subdiáconos tenham a companhia de concubinas e esposas. Pronto, agora está a lei claríssima, né? Se no quarto estava meio assim, agora está claro, né? 1123. Mas enfim, esse não é o tema, né? Então, eu disse que é convenientíssimo que os sacerdotes sejam celibatários, mas vocês sabem também que no Oriente, alguns homens casados são ordenados presbíteros. Então, por isso eu falei da conveniência, não da necessidade. É muito conveniente. Mas é um dogma da Igreja Católica que o padre tem que ser celibato? Não, não é um dogma. É uma doutrina, é um costume, é uma tradição com T minúsculo, que de fato virou lei na Igreja Latina, entre os católicos de rito latino, mas que não virou lei dessa maneira entre os católicos de rito não latino, outros ritos litúrgicos, né? Então, a gente percebe que... Então, quer dizer, se vamos supor, vou colocar aqui um caso bem... Vamos supor que decidam ordenar homens casados na Amazônia. Suponhamos, né? Vocês queriam que eu falasse do assunto, né? Um pouquinho de polêmica. Suponhamos que resolvam fazer isso. Bom, talvez quando esse vídeo sair, nós já vamos estar em março, talvez já decidiram, né? Ou fevereiro, sei lá, não sei quando vai sair esse vídeo. Então, vamos supor que façam isso, né? É uma pena, é uma grande pena, uma grandíssima pena. E, no entanto, por quê? Por que é uma grande pena? Porque está enfraquecendo o celibato na Igreja Latina. Mas é uma traição à fé? Não, não é uma traição à fé. Tá bom? Porque é um costume, é uma disciplina, é conveniente, dignifica o sacerdócio, mas não está traindo a fé católica, não. Se ordenarem homens casados na Amazônia, isso não é uma traição à fé. Não é. Agora, é conveniente fazer isso? Não. Se quando esse vídeo sair, já tiverem feito alguma coisa do tipo, que Deus nos livre, né? Então, talvez a gente pode fazer uma pequena retratação, né, Guilherme? Para estar em comunhão com a santidade de Nosso Senhor o Papa, né? Como diziam antigamente sobre o Santo Padre. Então, eu estou expressando minha opinião com total liberdade. É conveniente? Não, não é conveniente ordenar homens casados. Mas, pessoal, não coloquem a culpa no Papa Francisco nesse assunto, porque Bento XVI, quando ele aceitou os anglicanos virem para a Igreja Católica, porque eles queriam ser católicos de novo, Bento XVI criou uma estrutura na Igreja Católica chamada Anglicanorum Cetibus, segundo a qual estrutura homens casados no anglicanismo poderiam ser admitidos ao sacerdócio católico permanecendo com as suas famílias. Isso Bento XVI já abriu essa porta no mundo anglicano. Quer dizer, esse assunto do Sínodo da Amazônia, se sair, não é Francisco que está fazendo, é que Bento XVI já fez com os anglicanos. E se o Papa fazer com os amazônicos? Tá, como Bento fez com os anglicanos, Francisco faria com os amazônicos lá. O problema disso aí também é que acabam tendo sacerdote de primeira categoria e sacerdote de segunda categoria. Porque o povo de Deus, numa espécie de nariz, tradição, né? A gente acostuma ir mais ao encontro dos padres celibatários. Costuma se confessar mais com os padres celibatários, porque tem certeza que ele não vai dizer nada para a mulher dele nem pela noite.
Quer dizer, os padres celibatários têm tanta honra na Igreja Católica que até hoje, mesmo nas igrejas ortodoxas e entre os católicos orientais que têm homens casados que são padres, os bispos sempre são escolhidos entre os celibatários e nunca entre os casados. Entenderam? Então o que vai acontecer cada vez mais na Igreja Católica? Sacerdote de primeira classe, sacerdote de segunda classe, os da elite e o sacerdote comunzão do dia a dia, né? Claro, sacramentalmente é tudo a mesma coisa, mas acaba tendo isso, infelizmente acaba tendo, né? Infelizmente acaba tendo, mas é justo que tenha também. Já disse, está dito, então fica gravado para sempre, né?